Olá, seja bem-vindo ao FPVcast, o podcast aqui direto da Feira de Proteção Veicular 2024. Estamos recebendo aqui o seu Oswaldo. Obrigada pela presença, Oswaldo, Obrigado, da Fernando. BWS. Que prazer ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço a FPV. É o segundo ano que nós estamos aqui na FPV, o terceiro ano seguido em Goiânia, cidade maravilhosa. Mas nós vamos começar esse podcast desejando parabéns para a Fernanda, aniversário dela. Oba! Obrigada, meu querido. Obrigada, fico feliz por isso. Obrigada pela lembrança, viu? Muitos Oswaldo, anos. o senhor tem uma história de vida muito interessante, uma trajetória da empresa que enche os olhos. Conta um pouquinho pra gente do começo e desse pioneirismo nesse segmento. Antes de falar da BWS, nesse segundo dezena da história da empresa, eu vou falar um pouco de mim, que eu já tenho 40 anos de tecnologia. Comecei lá no início dos anos 80 como engenheiro, então são 4 décadas. Trabalhei em grandes empresas, empresas nacionais, empresa europeia, empresa americana, morei 6 anos nos Estados Unidos. Então a gente traz uma trajetória da história de tecnologia nessas últimas 4 décadas. E a BWS nasceu há 11 anos atrás, e nessa segunda década da história a gente traz uma nova fase de inovação. Nós estamos com a equipe de engenharia, desenvolvimento de hardware e software aqui no Brasil. Para nós é uma grande honra. Eu tenho uma equipe de técnico e de engenheiro fantástico, equipe técnica, comercial, financeiro, são 85 pessoas. Eu pago para a minha equipe há 4 anos, eu que recebi de grandes empresas que eu trabalhei, como Siemens, como Modata e outras empresas, seja americana, seja europeia, seja brasileira, participação nos lucros. Então há 4 anos eu pago participação nos lucros para a equipe da BWS. Isso motiva a sua equipe? Sem dúvida nenhuma. Tem uma equipe excepcional. O time da BWS é extraordinário. O senhor traz muito dessa mentalidade que o senhor aprendeu nas grandes empresas por onde o senhor passou, né? Como é que o senhor entrou nesse segmento? Um belo dia, vou mexer com isso. Isso já tem 2 décadas, né? Então, eu sou formado em engenharia eletrônica, com pós-graduação em telecomunicações. A área de rastreamento começou no final dos anos 90, né? Começou o SIM-card M2M, o SIM-card eletrônico. Então, estamos aí há 2 décadas e meia, quase 3 décadas. Então, essa é uma inovação, mas a parte do espírito de montar uma empresa é mais recente, né? Tem 11 anos. Sempre trabalhei em grandes empresas de engenharia, em empresas de desenvolvimento, sistema Telebrás no Brasil, fora, com tecnologia também. E essa é uma fase nova para mim também, como empreendedor, e agora numa nova fase com uma equipe de engenharia e desenvolvimento no Brasil, que a gente tem excepcionais engenheiros de desenvolvimento. E é isso que a BWS está agregando agora. É inovação, é expertise, é espírito empreendedor. O senhor tem hoje, a BWS, a gente pode dizer seguramente, em volume de clientes, uma das maiores empresas de rastreamento do Brasil, né? O senhor gosta muito de tecnologia, esse é o diferencial da BWS, o senhor acredita? Sem dúvida nenhuma, isso é da minha história. A BWS é uma das líderes do mercado, né? Nós estamos chegando a 3 milhões de rastreadores vendidos nesses 11 anos. Então, é um orgulho para nós, o time da BWS, que a gente chama de equipe extraordinária. Isso motiva, e eu gosto de compartilhar isso com todo mundo. A gente tem o compromisso de, através da nossa experiência, trazer a melhor solução em tecnologia para os nossos clientes e parceiros. Quer dizer, se você pegar só para a questão da história da tecnologia no último meio século, desde a lei de Moore, lá dos anos 60, 70, dobra a capacidade de tecnologia a cada 2 anos e reduz pela metade o custo. Então, há meio século, isso é uma realidade. O que acelerou na última década foi o processamento de inteligência artificial. Então, nos últimos 10 anos, a capacidade de processamento em inteligência artificial cresceu, não 2 vezes,
dobrou a cada 2 anos, mas cresceu 10 vezes por ano. Então, o que era uma escala linear em meio século, nos últimos 10 anos se tornou uma escala exponencial. A velocidade é maior, mas o custo continua caindo. Então, a gente traz para a BWS a melhor tecnologia com um custo mais baixo, que é a história da tecnologia dos últimos 60 anos. Vocês trouxeram recentemente para agregar também a proteção veicular produtos da BWS Conecta. Como é que é isso? É uma empresa de SIM card, né? A gente tem parceria com uma empresa alemã, a Minify, que chegou no Brasil ano passado, que ela é uma MVNO autorizada da Claro. Nós temos a primeira parceria com a LinkShield, que é uma empresa chinesa que chegou no Brasil em 2020. A gente desenvolveu o primeiro SIM card eletrônico do Ocidente. O primeiro rastreador com SIM card eletrônico foi a BWS, que lançou em 2022. Do Ocidente. Entendeu? Só inovação, e depois com uma operadora e depois lançamos com 2 operadoras. A LinkShield tem essa tecnologia que é o SoftSIM, que a gente desenvolveu junto. Ela é uma parceira da Vivo, uma MVNO credenciada através da Telecal da Vivo. E a gente tem parceria também com a Arkia da Torá, que é uma operadora MVNO da TIM. Então nós temos essas 3 parcerias para fornecer equipamento com conectividade para os nossos clientes e parceiros. A BWS não vende para o usuário final, nós somos fornecedores de tecnologia para associações de proteção veicular, para as empresas de seguro, empresas de locadoras de veículos. Esse é o nosso foco. Quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, a gente se lembra desse momento de transição do 2G para o 4G. O senhor acredita que é o fim do 2G, por exemplo? Esse se me permitir, eu vou falar um pouquinho disso aí, que esse é um assunto caro para mim, muito caro. Porque eu tenho 40 anos de história em tecnologia. Esse assunto começou que o 2G ia acabar em 2016. Eu fiz um lançamento, um estudo, né? Começo de 2017, o Brasil tinha 37 milhões de celulares 2G. E em torno de 12 milhões de conectividade de aparelhos, rastreador, devices 2G. E se começou a discutir que a rede 2G ia acabar em 1 ano. Aí eu trouxe essas informações, o pessoal continuou nessa. Eu tive que taxar algumas pessoas que falavam de engenheiro de fralda, que não tinham o menor compromisso com a realidade. 8 anos e meio depois, em outubro do ano passado, o superintendente da Anatel abriu o debate pela primeira vez e ia fazer um planejamento para desligamento da rede 2G de 2024 a 2028. Então, nós estamos nessa fase de transição, vai acabar o 2G, mas nesses próximos 3 anos é o momento mais crítico das 2 redes, porque nas estradas brasileiras você não tem praticamente 4G, você tem 2G, outra, né? Nenhum nem outro. Então você tem que ter uma tecnologia que atende as 2, o 4G e o 2G. Então se você lançar uma tecnologia hoje 4G pura, você está com uma falha incrível que você não vai atender. Você tem que ter uma tecnologia 4G que faz a função 2G, tem a fallback, tecnicamente falando, é fallback para 2G. Isso é fundamental nos próximos 2, 3 anos. Interessante o senhor tocar nesse ponto, porque vocês têm um projeto audacioso de desenvolver aí a própria tecnologia 4G de vocês. Sim. Como é que é isso? Então, a gente está desenvolvendo, vamos lançar oficialmente o 4G puro com CAT-M1 com fallback 2G na ExpoSec. É tecnologia desenvolvida por nós própria, com equipe de engenharia, tem 17 pessoas em engenharia, em desenvolvimento de hardware e software. E a gente está desenvolvendo junto para lançar agora no segundo semestre também o Narrowband do 4G Narrowband 2, LoRa, tecnologia de radiofrequência de 900 MHz, que é fundamental porque a pessoa chega para roubar um carro com um aparelho que chama de capetinha, que é o jammer, ele bloqueia o sinal do celular nosso ou o sinal do SIM card do rastreador. Mas com LoRa ele não bloqueia, ele é resistente ao sinal. Então essa é uma tecnologia que a BWS vai lançar, tanto o LoRa puro, como o Narrowband 2 com LoRa, como o CAT-1 com LoRa. São equipamentos híbridos.
Essa é uma inovação, porque o preço do Narrowband 2 hoje, que a gente vai trazer para o mercado, é o preço do 2G. Mas o 2G, o preço está baixo hoje, porque tem 2 décadas de desenvolvimento. E nós vamos começar com essa inovação, que não tem no mercado ainda, com o preço já em 2G. Você não tem a dúvida que daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, o Narrowband 4G Narrowband 2 vai estar mais baixo ainda. Então, essa é a inovação que a BWS traz para o mercado, porque eu vou citar aqui uma frase famosa do Albert Einstein, ele falou, todo mundo faz sempre as mesmas coisas, quer buscar resultado diferente. Não, isso não acontece. Para você ter resultado diferente, você tem que inovar com novos produtos, com novas tecnologias para buscar. Vai reduzir o custo da tecnologia tanto no hardware como com a comunicação do SIM card. A comunicação do SIM card hoje é 5, 6 reais. Com Narrowband é metade do preço. Isso É 2 a 3 reais. Não vai encarecer o serviço. O serviço vai cair pela metade. O serviço recorrente do SIM card, que a gente bota no rastreador, que é um SIM card mesmo que a gente põe no celular, a diferença é que no rastreador é só dados, não tem voz. Vai cair pela metade o custo mensal. Tem quem fatura 100 mil, quem tem um faturamento de gasto 100 mil reais por mês, por exemplo, de SIM card de conectividade, vai cair pela metade. Então, você imagina, paga 100 mil, cai para 50. Num ano, é 600 mil reais de economia de custo fixo. Isso deve é uma revolução. Impactar o mercado não bastante, tem dúvida. hein? A AWS está trazendo essa inovação, a gente acredita que isso vai revolucionar o mercado. Para quando que é? E nós vamos lançar esse produto agora para setembro, outubro. Estamos lançando agora na semana que aqui e a semana que vem na ExpoSec em vendas, o 4G puro, que é um produto que tem uma série de adicionais. Eu estou comparando com tecnologia com os principais fabricantes do mundo e no Brasil. E o senhor está apostando no Brasil? Eu estou com um projeto para vender isso para o mundo também. Então vai para o Brasil, para a América Latina, tenho parcerias em outros parceiros para a América Latina, para a América do Norte, para a Europa, mas o foco nosso é atender primeiramente o Brasil, mas com escala para vender para o mundo, sim. Então, a BWS está exportando tecnologia para o mundo. Esse é o nosso foco. Os outros eu já vendo, veja bem, fazem o contrário, eu tenho uma exportadora, que é a BWS Trade, na Ásia. Eu já exporto equipamento para a Europa há 5 anos, tecnologia 2G. E agora nós vamos poder fazer isso em escala com a tecnologia de IoT, 4G Cat1, 4G Narrowband, LoRa, seja o puro, seja o híbrido, Narrowband e LoRa, Cat-M1, Cat1 e LoRa. Esse é o foco nosso, é tornar uma empresa, vamos abrir filial na Europa, acabei de me tornar um cidadão italiano, então vou abrir uma filial da BWS na Itália, provavelmente. Que coisa maravilhosa. E também na América do Norte. Então, essa é a nossa estratégia, é ter, primeiramente, uma tecnologia que atenda de alta performance a necessidade do nosso cliente. Oswaldo, um custo abaixo. A gente te vê falando disso com muita paixão, né? Você é um entusiasta desse segmento. Sim, eu sou da geração aí de Steve Jobs. Que maravilha. E você apoia esses eventos dessa natureza? Como é que o senhor vê o crescimento dessas feiras, a expansão dessas feiras, esse deslocamento ali do eixo Rio-São Paulo aqui para o Centro-Oeste também? Aqui cabe uma palavrinha para o Felipe, que eu conheci no início do ano passado. A gente já participou da primeira feira aqui, participamos no começo do ano, em março, no Rio. E eu tenho um orgulho de falar aqui, o Felipe é um excelente organizador de feira. A gente tem não só participado, como ser patrocinador diamante dos eventos dele. A BWS, junto com a Rumo, é patrocinador diamante aqui. E fizemos um evento ontem com Porco Paraguaio, que mineiro e goiano não sabe como é que faz, mas eu trouxe um paulista para fazer aqui. Excepcional festa ontem. E você vê aqui a organização muito bem cuidada, muito bem planejada, detalhista. O Felipe está de parabéns. Inovador. Inovador, sem dúvida nenhuma. A gente, quando fala desse segmento,
é importante a gente falar da perspectiva de regulamentação do setor também. Como é que o senhor aguarda por isso? Imagino que o senhor anseie muito por isso e quais ressalvas o senhor faria? Esse é um assunto que já vem em discussão já há mais de uma década, né? Agora está se caminhando para o projeto de lei ser aprovado na Câmara. Tem já um planejamento para esse ano ainda, essa discussão nos grupos, tanto na Câmara como no Senado, para fazer com que quem queira evoluir da associação para uma cooperativa, né, ou mesmo ficando em associação, é a possibilidade, se o projeto for aprovado como está, né? Então isso dá uma segurança maior para o setor da associação de proteção veicular, assim como para as cooperativas. Vamos pegar o exemplo das cooperativas bancárias, como o Sicoob e tantos outros, que cresceram exponencialmente nos últimos 10, 15 anos. Foi uma mudança da lei e eu acredito, né, a gente acredita, o meio sente isso, que isso pode ocorrer para a área de proteção veicular, porque as grandes seguradoras não atendem esse mercado. Nós estamos falando aí de dezenas de milhões de famílias que dependem desse setor. Como é que está a expansão da BWS? A sede de vocês é São Paulo. Eu tenho a sede em São Paulo, eu tenho uma filial em Minas e estamos abrindo agora no segundo semestre para abrir uma filial no Nordeste, em Recife. Então, a gente está, de acordo com a demanda, a necessidade, de você ter um atendimento, uma logística local para ser mais rápido para atender os clientes. E estamos, evidentemente, fazendo estudo para fabricar o produto aqui no Brasil. É mesmo? Isso vai ser um grande essa é uma passo. novidade que agora você tem. Eu até soltei uma carta aberta da BWS, né? A BWS, o nosso DNA, né? Nossos valores e princípios, tem 2 semanas isso, para a gente mostrar quem somos e o que nós fazemos, né? Então, agora com uma equipe excepcional de pessoas bastante experientes em tecnologia de rastreamento, de IoT e de LoRa, quem está desenvolvendo aqui, você tem algum incentivo no Brasil, né, para incentivar a indústria brasileira. Temos sempre excelentes profissionais de desenvolvimento, engenharia, mas não temos as condições para fabricar. Então a gente terceiriza a nossa fábrica, no meu caso, nos últimos 11 anos na China. E agora a gente tem condições, estamos fazendo estudo para fabricar aqui no Brasil, para poder exportar, inclusive. Que maravilha! Esse é um próximo passo nosso para viabilizar esse projeto. Olha, um bate-papo em que o senhor trouxe muitas notícias aqui em primeira mão, hein? Eu que agradeço aqui a todos que estão aqui no evento da FPV. Muito bem organizado, parabéns, Fernanda. Obrigada. Você está se dedicando no dia do seu aniversário nesse evento aqui. E estou apaixonada pelo assunto, é muito bom aprender com vocês. A gente sempre aprende. E sabe o que eu tiro um pouco dessa nossa conversa? Eu vendo o senhor falar dos funcionários do seu time, engrandecer os seus colaboradores, e isso que o senhor citou lá atrás, de participação de lucros, isso é a mentalidade do associativismo. Exato, mas isso foi o que eu tive em grandes empresas que eu trabalhei, né, por mais de 3 décadas. Então eu estou retribuindo o que eu tive como funcionário. E é um imenso prazer a gente fazer isso com muito orgulho. Muito obrigada. Esse bate-papo aqui com o Oswaldo, disponível nas nossas redes sociais aqui da FPV. Agradecer também a presença da Priscila, que está aqui com a gente, não quis aparecer. Dá um oi, Priscila. Sempre acompanhando o Oswaldo e o acompanhou também nessa entrevista aqui nos bastidores. Obrigada pela presença dela. Você pode acessar as nossas redes sociais aí para assistir tudo que está rolando aqui na feira, na FPV 2024, e a gente já está pensando na edição 2025. Vamos junto para 2025, seu Oswaldo? Vamos. Então vamos. Obrigado, Fernando. Tá ótimo. Muito obrigada.